Olá, o CB Ponto Poder desta semana recebe a deputada distrital Sandra Farage, do Partido Solidariedade. Nascida em Taguatinga, ela é casada, tem 40 anos e é formada em administração de empresas. Considerada uma evangélica engajada, Farage foi eleita com mais de 20 mil votos para um primeiro mandato na Câmara Legislativa. Em menos de um ano, a deputada se tornou autora de projetos polêmicos, como o que obriga os médicos a emitir atestados digitais e o da escola sem partido, que propõe neutralidade política e ideológica em sala de aula. Projeto, aliás, batizado pelos professores como o PL da Mordaça. Seja bem-vinda, deputada. E é o seguinte, eu começo querendo saber o seguinte, com o crescimento da bancada evangélica nos legislativos local e federal, eu começo querendo saber, num país laico como o Brasil, a senhora não acha que algumas de suas bandeiras podem ser consideradas aí um retrocesso diante de importantes avanços sociais e humanos pelo mundo? Gláucia, obrigada pelo convite, bom estar aqui. Eu não considero que seja retrocesso. Seria retrocesso se uma minoria apenas quisesse que defendesse suas famílias. A minha bandeira, desde o início da minha vida pública, foi em defesa da família. Então, alguns projetos desse que você mencionou, eles foram, na realidade, dado apelidos por um grupo que não queria que você inserisse certos princípios, mantivesse alguns valores da família. Quando você percebe que a bancada, tanto federal quanto a local, de evangélicos ou cristãos, católicos, que defendem essas bandeiras, cresceram, você está dizendo o seguinte, que grande maioria da população quer manter certos valores. Então, ele não pode ser retrocesso a partir do momento que você está defendendo uma criança. Isso não é retrocesso você guardar, proteger uma criança para que ela cresça em segurança no âmbito familiar. Se você fizer uma análise da sociedade, a maioria dos problemas de violência, uso de drogas, ele está associado a uma falta de estrutura familiar. Agora, existe uma polêmica em torno desse conceito de família. A Câmara Legislativa, inclusive, ano passado, aprovou o que se chama de Estatuto da Família do DF, que depois foi vetado pelo governador, que restringe esse conceito de família a homem, mulher e filhos, excluindo aí, por exemplo, casais homossexuais. Qual que é a sua concepção de família, deputada? Helena, para mim, família é pai, mãe e filhos. Eu sou uma defensora da família tradicional, mas isso não quer dizer em nenhum momento que eu estou desrespeitando uma outra forma de convivência. Eu não estou desrespeitando, eu estou mantendo as minhas origens. Se isso é fundamentalismo, se isso é retrocesso, então eu sou fundamentalista. Então, eu acredito que defender a família, o Estatuto da Família, por exemplo, eu relatei ele como presidente da CCJ. Ele é totalmente constitucional, porque ele só reproduz o que está na Constituição Federal. O Supremo já definiu que a união homoafetiva é constitucional, é válida. Mas é um colegiado que tem falado por uma nação. Então, eu ainda me mantenho na Constituição Federal. Ele é constitucional. Não quer dizer que nós estejamos desrespeitando. Se você voltar lá atrás e começar a avaliar o movimento homossexual que já passou por vários, por exemplo, um tempo atrás eram os entendidos, e vai mudando, né, os conceitos. Hoje, ele começou com a bandeira de proteção contra a violência. Ele começou com essa bandeira, não, eu sou homossexual, eu quero ser protegido contra a violência, quero que as pessoas respeitem, e eu respeito. Eu tenho amicíssimos homossexuais, então não existe preconceito. O fato de você defender uma bandeira, um estilo de vida, um modo, não quer dizer que você venha violentar, desrespeitar o outro. Mas, deputada, você está falando, eu tenho amigos que são homossexuais. E convivo muito bem. E são casais. Se eles se relacionam, se eles têm um sentimento de amor ali, por que eles não podem constituir uma família? Eu não julgo isso. Eu acho assim, se eles têm o direito civil deles, enfim, eles estão tendo esse direito civil, que tenham. Qual é a minha maior bandeira em relação a esse tema aí? Defender as crianças. Eu sempre falei isso em todas as entrevistas que eu dou sobre isso. Que se o adulto decidiu, embora eu seja do conceito tradicional, mas se um adulto decide
ter uma outra vertente sexual, uma opção dele. Eu não entro nisso. Agora, o que eu realmente levanto a bandeira, que é onde vocês falam que eu sou polêmica. Eu realmente, dentro das escolas, acho que é injusto os professores, em vez de trabalhar as matérias para crescimento e desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, fica colocando ideologia de gênero dentro dos conceitos de escola, das matérias. Eu sou contra isso porque eu acho o seguinte, se a pessoa cresceu, resolveu que mais adolescente ou adulto, eu quero ir para quero ser homossexual, é uma decisão dele, adulto, já sabendo o que está fazendo. Agora, a criança dentro de sala de aula ser doutrinada, sendo que hoje, com a sociedade que nós temos, muito corrida, que os pais têm pouco tempo com os filhos, e muitas vezes os pais... Que uma criança pode ser levada a um comportamento homossexual pelo professor? Pode. A senhora conhece casos? Conheço casos e vou te falar uma coisa, Ana, isso é mais comum do que se pensa. É um direito constitucional a família poder ensinar seus filhos e transmitir os princípios e as convicções que ela tem. E esse debate foi feito durante a discussão do Plano Distrital de Educação, que havia uma intenção de inserir ali iniciativas de combate à homofobia e de gênero que foi combatido pela bancada evangélica e, por fim, prevaleceu o entendimento. Não seria positivo uma cultura de paz nas escolas, ensinar o combate à homofobia nas escolas? Por que vocês foram contra essa medida? Porque é o seguinte, porque existe muita falácia em torno desse tema. Homofobia é o quê? O que é homofobia? É pânico, é fobia de homossexual. Eu só conheço, assim, se você for fazer um levantamento das violências que ocorreram contra o homossexual, a maioria dessas ocorrências entre eles mesmos ou por outros fatores e não por preconceito, exatamente por preconceito. Eu acho que dentro das escolas tem que ser tratado e ser combatido todo e qualquer tipo de preconceito. Nós não podemos estabelecer uma doutrinação agora para combater a homofobia, porque antes ele realmente, como eu estava falando, antes esse tema começou de combate à violência, combate ao preconceito, tranquilo. Hoje não, quer se estabelecer uma outra forma de família. A senhora acha que o combate à homofobia e o debate sobre o gênero, de alguma forma, estimula as crianças a se tornarem homossexuais? Sim, porque não está falando simplesmente uma coisa. Imagina, a criança de 5 a 12 anos, ela está na época da formação dela. Uma coisa é o professor chegar e falar, olha, você não pode discriminar seu colega. Se seu coleguinha gosta de menininho em vez de menininha, você não pode ter violência, você não pode discriminar, não pode... Na época, quando a gente era mais novo, sofria bullying de tudo que era forma, né? Hoje, na época, nem bullying não existia essa expressão. Então, você tem como combater dentro da sala de aula isso. Outra coisa é você pegar cartilhas e livros com desenhos de sexo, que tem isso, de sexo entre 2 menininhos, 2 menininhas e começar a estimular isso dentro de sala de aula. Quanto a isso, eu realmente sou contra. Como é que está o seu projeto? Ele foi aprovado em alguma comissão? Ele está tramitando dentro da Câmara. Hoje ele está na Comissão de Educação, foi feito um substitutivo dele pelo deputado Rafael Prudente. É o Escola Sem Partido. É o Escola Sem Partido. A senhora retirou esse projeto, né? Não, ele está lá tramitando. Ele está o seguinte, quando um grupo pequeno de pessoas pegaram e colocaram, não, é a lei da mordaça, por quê? Porque não falaram a verdade sobre o projeto. Se você lê o projeto, ele tem 1,5 página, é um projeto muito simples, que ele fala o seguinte, que fica vedado o professor fazer doutrinação ideológica e partidária dentro de sala, por causa de relatos que nós temos de professores, por exemplo, dar pontos para alunos irem participar de manifestação partidária, sair de sala de aula, que é um ambiente de segurança, de aprendizado, para ir fazer manifestação na rua. Então, eu acho que o nível de conhecimento dos alunos baixou muito, as notas baixaram muito. Mas teve uma resistência gigantesca do Simpro, os sindicatos dos professores. Só do Simpro. Eles lotaram as galerias da Câmara Legislativa. Não, eles não lotaram. E fizeram muita pressão contra esse projeto. E aí a senhora acabou retirando, pedindo a devolução do projeto para o gabinete. Não foi bem assim, não.
Eu fiz uma Mas audiência... é o que consta na Câmara, que teve a devolução, né? Que voltou Não, para o ele gabinete. voltou para o gabinete só porque a gente está lendo esse substitutivo. A gente está avaliando esse substitutivo pelo Rafael, mas ele não foi retirado, não. O que aconteceu? Eu fiz uma audiência pública justamente para chamar o Simpro. Chamei o Simpro para a mesa, chamei professores, doutores da UNB, chamei psicólogos, chamei várias autoridades para falar sobre o tema. Porque os professores, esse grupo, não são os professores, tá? Quero frisar bem isso, não são os professores, são militantes partidários que fazem parte do Simpro. Eles começaram a divulgar nas redes sociais deles, dizendo que o projeto estava tirando história, sociologia e filosofia do currículo escolar. Isso não existe. Isso é o maior absurdo que tem, porque a gente não quer tirar matéria nenhuma. Você acha nocivo também um professor fazer comentários com conteúdo político, tipo, esse governador errou, esse acertou? Eu acho que cabe ao aluno fazer a avaliação dele. Eu acho que é muito importante, é que nem o papel de vocês de repórter. Vocês, jornalistas, sempre passam as informações. Olha, isso está acontecendo, está chovendo, está fazendo sol, vocês dão as informações. Que eu acho muito legal, porque de uma maneira muito neutra. E o público, o telespectador, ele tira as conclusões dele. Mas tem autoridades da área, inclusive o senador Cristóvão, que é conhecido pela militância na área da educação, ele é totalmente contra o projeto, diz que ele pode cercear os direitos dos professores em sala de aula. Você teme aí uma resistência ainda maior na hora de colocar de fato esse projeto em votação? Eu sei que haverão resistências, mas, por exemplo, o senador Cristóvão, com todo respeito a ele, eu acho que ele não leu o projeto, porque ele falou num videozinho que ele fez que estava tirando matérias de dentro da sala de aula, dentro do currículo escolar. Então, se ele falou isso, com certeza ele não leu, porque isso não está no... Ele comprou a versão do Simpro. Ele comprou a versão dos boatos, exatamente. Agora, o Simpro passou, nesse ano de 2015, um momento polêmico em relação à paralisação, em que enfrentou a polícia militar, fez uma mobilização para parar o eixão. Como é que a senhora viu esse episódio? Olha, eu sei que os professores, eles estão, assim, preteridos. Eu acho que eles estão muito desvalorizados salarialmente. Poxa, você vê, na virada do ano passado, eles ficaram 2 ou 3 meses sem salário, atrasou demais o 13º. Poxa, tem aluguel para pagar, tem escola de filho. Eu acho que eles foram desrespeitados, mas a ponto de fechar avenidas, eu não concordo com isso. Eu acho que deveriam ter, assim, feito o que eles fizeram, por exemplo, eles pressionaram bastante a gente na Câmara, isso foi muito bom, que são os ambientes mesmo, são os locais. E o Buriti, eu acho que eles têm todo o direito de manifestação, todo mesmo, tem o meu total apoio. Inclusive, eu aprovei dentro da LDO 56 milhões esse ano para os professores, para dar uma incrementada nos recursos dos professores, mas fechar avenidas, que nem aconteceu ali na entrada, na saída do Lago Norte, muito grave, ainda mais Lago Norte, que você tem muito idoso, de repente precisa de ir numa consulta, precisa de uma emergência, tudo fechado. Eu acho que aí você tirar a liberdade de ir e vir do cidadão não é uma coisa bacana. Agora você começou a apresentação dizendo que a bancada evangélica tem crescido tanto no DF quanto em âmbito federal, né? Na Câmara Federal, realmente, o debate desses temas foi muito forte em 2015, mas acabou um pouco afastado pelo comprometimento do presidente da Câmara com denúncias da Operação Lava Jato. Eu pergunto, a senhora se sente representada pelo deputado Eduardo Cunha? Eu digo em termos do que ele defende? Olha, deputada, a senhora é muito boa essa pergunta, né? Mas a senhora vai responder na volta do debate. A gente vai fazer um break agora rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho com mais CB.poder, que essa semana recebe a deputada distrital de primeiro mandato, Sandra Farage. Até já.